Aleluia. Não vamos ficar de pé e vamos dar início ao trabalho do Senhor. Aleluia. Amém? Então nós vamos iniciar o trabalho do Senhor com uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, queremos te louvar e agradecer por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Deus, para conosco. Pai, eu te louvo e eu te agradeço por tudo. Faça, Deus, coisas grandes nas nossas vidas. Eu peço maravilha, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar assento, queridos. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, vem me seguindo até a tudo é meu. Tudo é meu, vem me seguindo. Ele está atrapalhado. Ai, meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Amém, queridos? E aquele tanto que eu carrego por a igreja, que a porta estava aberta. Amém, queridos? Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Quer atrapalhar, né? Eu que veio para atrapalhar. O sangue de Jesus é poder. Eu tenho para fora aí, meu Paulo. Tem para fora e não para bem longe. Não, vai ver se eu estou com você. Ele foi de novo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Ele não vai não. Deixa ele depois. Depois ele vai, né? Aleluia, glória ao nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, ouvindo a nossa harpa cristã. É o 93. Estamos alegres nessa noite, quando estamos na casa do nosso Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus com o hino 93 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O trabalho certo, quando o trabalho aquele Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Oh Jesus, a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em seguir o que prazer, e só tua filho poderás fazer. Pode ser humilde
quantos que precisam de consolação, como Cristo ama, vamos entender, pois só tu alguém que o poderás fazer. Oh Jesus, a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em seguir o teu prazer, e só tu alguém que o poderás fazer. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Tem 127, querido. 127. Estamos sentindo muita falta dos obreiros, dos nossos cultos de ensinamento da palavra de Deus. Fico preocupado porque se eu precisar de um obreiro para dar um ensinamento, eu não tenho. Quero dignificar a ausência do presbítero do Mocoso, que agora está tendo uma queda e está com o pé torcido, fraturado. Depois do culto nós estaremos indo lá na casa dele para fazer uma visita e ver como é que está a situação. 127, absolutamente. Oh, aleluia, glória a Deus. Alma
hino de número 409. Amém.
estar aqui, pois levou a queda e está lá com o pezinho inchado. Também a nossa irmã Janilda, né, que estamos orando por ela, para Deus dar uma vitória à serva do nosso Deus. Também vamos apresentando todos os irmãos que a gente vem orando por ele, do Edivelto, que ontem eu liguei para ele, e ele tinha vindo do hospital, estava muito enfermo. Vamos estar orando para Jesus estar repreendendo a enfermidade. Uma Deus esses dias também estava enferma, mas Deus vai completar a obra e fazer aquilo que lhe apraz. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, que está nos céus, querido e amado Deus, eu venho te louvar, Pai. Eu venho te agradecer, ó Deus, por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai amado, eu venho te apresentar, ó Deus, do enfermo, o teu servo, ó Deus, o presbítero, nosso irmão, o nosso irmão, ó Deus, aleluia, que está enfermo, a nossa irmã Janilda, oh meu Deus, visite o Edivelto, Pai, volta onde está, ó Deus, enfermo, o nosso Luquinhos, a mãe do nosso Maurício, Pai bendito, a mãe da nossa irmã Cleide, a mãe, ó Deus, da nossa irmã Elizabeth, Pai amado, está visitando, ó Deus, o enfermo, Pai, repreenda, ó Deus, o Espírito, ó Deus, disse, oh meu Deus, faça uma obra grande, Deus, na tua casa, opere milagre, ó Deus, todos os dados informados do diabo, ó Deus, nós desfazemos contra esta obra, todo pensamento, Deus, aleluia, todo olho grande, todos que têm se levantado contra esta obra, ó Deus, que caia por terra e o teu nome seja glorificado. Meu Deus, Senhor, nós te louvamos por o teu nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento. Nós já vamos ouvir as nossas irmãs, as mulheres, evidências, louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Correrão sem se cansar, sem fatigar, não de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, não de andar. Correrão sem se cansar, até do céu chegar. Glória a Deus. Comissão Mulheres Evidências, Salve a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas doce mais doce que o mel. Mais doce que o mel.
Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, Oh, aleluia, pelo glória a privilégio Deus. que temos Glória a Jesus, de servir e aleluia. adorar ao nome dEle. Glória, glória a Queridos, Jesus. estamos vivendo dias difíceis na terra, momentos em que precisamos dar as mãos e nos abraçar de todo jeito, pois eu tenho percebido o trabalho que nós temos feito é um trabalho que tem chegado diante de Deus. Eu não tenho a menor dúvida, pois os ataques e as afrontas que a gente está sofrendo são algo muito grande, muito Aleluia, difícil. Jesus. E a gente precisamos pôr a cabeça no lugar, precisamos nos concentrar para não sermos Oh, levados aleluia. por qualquer coisa, qualquer Glória a Deus. fagulha de algo que o diabo está planejando contra Aleluia, essa igreja. Jesus, glória a Então, Deus. irmãos, que hoje nós somos aqui no Formoso a igreja que mais evangeliza. E isso tem mexido com o inferno, isso tem incomodado o inferno e também tem incomodado outras Aleluia. igrejas e outros pastores. Onde nós estávamos lá no Mossoró, estávamos num número pequeno, mas assim, um trabalho muito gostoso. E hoje de manhã eu ouvi, o irmão ligou para mim da satisfação que os vizinhos estão tendo com a presença da nossa Oh, igreja glória a ali Deus. em cima. Isso é bom, mas a gente, como falei, a gente precisa abrir os nossos olhos. Onde nós precisamos ir no sítio, pois vimos uma ação do diabo muito grande para tentar destruir aquele trabalho ali. E isso em uma oração que a missionária fez aqui causou um entendimento totalmente diferente. Alguém que estava mudado pelo dom aqui ouviu e encheu a cabeça do povo de outra coisa. Os irmãos sabem que a gente ora aqui sempre para Deus tirar o espírito do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, da prostituição. E ela fez essa oração aqui, e o que foi entendido lá, que ela disse que lá no sítio só tinha prostituta, bêbado, drogado. Então assim, é uma ação muito grande. E fomos lá e esse lá de serviço, graças a Deus, resolvemos aquele problema. Mas quando eu cheguei aqui, foi tão engraçado. Eu liguei para o irmão Josivaldo e ele foi abordado por um irmão. E esse irmão veio com um assunto totalmente diferente. Criou uma confusão tão grande. Graças a Deus que o irmão Josivaldo tem estrutura e não se deixou levar pelo que aquele irmão disse. Ele irmão veio com uma conversa que não tinha nada a ver. Olha, é coisa muito séria, irmãos. E a gente precisamos ter muito cuidado. Existe um grupo de pessoas aí que não estão satisfeitos, como eu disse, com a nossa igreja. Até pastores que vivem aí falando, vivem maltratando, vivem criticando pessoas que já deixaram o diabo implantar ódio no coração contra essa igreja. Mas eu não estou nem aí. Se a gente está incomodando é porque a gente está no lugar certo. Eu não gosto de estar fazendo trabalho aonde o diabo esteja gostando. Nós temos que fazer o trabalho e ele odiar, ele detestar. Porque eu sei que quando ele detesta, eu estou agradando ao meu Deus. E quero pedir aos irmãos que evite estar com pessoas que têm um pensamento diferente ou fala qualquer coisa contra a nossa igreja. Porque se você é membro daqui e escuta isso e vê que o que está se falando
não está dentro do contexto da nossa igreja, dentro do contexto da nossa história. Então, essas pessoas não servem para conversar com a gente. Eu tenho evitado muito conversas com pessoas que vêm, muitas vezes quer usar a Bíblia, muitas vezes quer usar a palavra para tentar implantar situações, plantar costume, plantar doutrina, plantar alguma coisa, dizer que a nossa igreja é isso, é aquilo. Estou preocupado, irmãos, com quem? Porque uma das coisas que a gente tem aqui é ensinamento. A gente segue os padrões bíblicos, a gente faz o que é para fazer. Tem coisas que a gente precisa evitar aqui, a gente evita. Eu disse aos irmãos, uma das coisas que eu jamais vou estar fazendo aqui é a corrente de oração. Então eu não vou fazer porque estelar no centro de Macumba, estelar na casa do macumbeiro, é que ele já tem história de corrente para cá, corrente para lá, e eu não faço corrente de oração aqui. Amém? Agora, a gente está orando pela nossa família, a gente está na casa daquela família, aí a gente faz pegar de mão, pega na mão, vamos fazer uma oração aqui, aí é outra coisa, uma união. Uma outra coisa que eu não gosto muito, eu tive uma igreja que tinha um conjunto de Deus, um grupo de fora, e uma irmã entrou no meio e ela ficaram tudo arrudeando, e isso é coisa que está lá no centro de Macumba, irmão. E a gente, uma coisa dessa a gente precisa repreender. Mas assim, eu não sou contra pessoas que marcham, pessoas que fazem um trabalho. Eu não sou contra nada disso, porque quando é Deus, acontece. Uma preocupação que eu estou tendo, e tenho dito a Deus todos os dias, não vou. Eu chego um dia desses que eu disse para eu falar, e se cumprir, eu não vou falar. Porque eu quero correr nas minhas palavras para falar e acontecer. Eu fui fazer uma visita a uma irmã que estava sofrendo muito com o filho. Esse filho muitas vergonhas também, não era somente. Tinha de tudo um pouquinho, mas tem mais severo com isso daquele jovem, do que fingia-se de doido, fingia-se de demoniado para oprimir os pais. Eu fui fazer uma visita na casa desse jovem, e quando eu estava fazendo essa visita, ele começou com ironia. Não, se meu pai não fizer isso, eu vou derrubar a casa, se meu pai não fizer isso, eu vou fazer aquilo, e lá vai, porque quem manda sou eu quero uma moto, eu quero isso, que ele é. Aqueles filhos que muitas vezes quer fazer os pais de palhaço, quer ouvir os pais ficar com ceninha, com ironia, fingindo que vai se cortar, que vai se matar, que vai sair, que vai correr doido, que vai fazer aquilo, que é para sensibilizar os pais. E quando ele começou a fazer isso, aquilo começou a me incomodar. E eu olhei para ele e disse: você está fazendo isso porque você, primeiro, você não é homem, e segundo, você não tem respeito para com ninguém. Mas a partir de hoje, você nunca mais vai humilhar os seus pais, você nunca mais vai humilhar os seus pais. Porque eu estou aqui, eu não estou aqui como palhaço, eu estou aqui como homem de Deus, e você está me desrespeitando, você está me desmoralizando. A partir de hoje, você nunca mais vai humilhar e envergonhar os seus pais. Que eu vou fazer uma oração com você hoje. E hoje você vai aprender a pegar os seus pais. Vou fazer uma oração com você. Você vai ficar duro em cima de uma cama. E você só vai se levantar nessa cama quando você aprender a respeitar a Deus, respeitar os seus pais e me respeitar. E naquele dia eu fiz uma oração. E disse: Deus, eu quero ver esse miserável em cima de uma cama dura. Para ele aprender, Deus, e respeitar os pais dele e me respeitar. E terminei a visita, quando a gente vai dar o recado, Deus vai embora, e saí. E eu acho que no outro dia, eu sei que em 15 dias eu estava lá na casa dele, que ele tinha ido, me parece que todo dia ele já foi internado para o hospital. E com uns 15 dias ele voltou para o hospital, eu cheguei e ele estava lá na cama. Glória. E eu disse a ele: eu não vou. Eu vim dizer para você que eu não vou orar para Jesus tirar você dessa situação. Que eu disse a você
Eu disse a você que você tem que aprender a explicar o Pai. Quando você mudar o seu coração, Deus tira você dessa situação. Mas em nenhum momento eu vou orar por você. Se outra pessoa quiser me orar, ore. Eu não oro por você mais. Disse a ele, não, sei que você está mentindo. Deus, irmãos, fez uma obra da vida daquele rapaz. Até hoje, nunca mais o pai daquele menino sofreu com ele. Ele pode estar onde ele estiver, ele me vê. Pode estar fazendo o que ele estiver, mas ele me vê, para na hora. Eu vou mandar você para cá, não vou mandar você para cá. Porque temos que aprender, então a gente tem que ter poder nas nossas palavras. E uma das coisas que eu tenho dito a missionária em muitos dias, a minha preocupação está sendo essa. De falar e fazer o cumprimento daquilo que Deus fala. Porque o que está acontecendo é profetas que estão sendo desacreditados. A igreja está com a mente cauterizada porque vê as profecias no meu cumprimento. Vê a profecia no meu cumprimento. Vê a profecia no meu cumprimento. Então, para eu falar e não acontecer, eu não falo. Entendeu? Então, estou clamando a Deus todo dia. Eu quero poder nas minhas palavras. Eu quero autoridade na minha palavra. Eu quero unção dela. Eu quero falar. Eu quero que aconteça. Porque para falar, irmãos, não acontecer, não fale. Fique calado. Porque tem levado a descredibilidade de muitos obreiros, muitos pregadores. Que estão falando e sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa que Deus usou para essa pessoa fica zombando, ficam com aquela carinha de nada, para isso que não vai acontecer, nada que vai acontecer. E fica levando a descredibilidade dos obreiros. Eu tenho dito a Deus, eu quero que o Senhor abençoe os seus servos que têm falado. Porque antigamente esses profetas falavam, o Senhor honrava. Então Deus começa a honrar as palavras dos seus servos, porque a gente precisa ver uma igreja. Então a nossa igreja, ela caminha assim para esse rumo de falar e acontecer. Pessoas entrar aqui e sair por aqui, porque nós já temos muitos testemunhos do que Deus está fazendo nesse lugar. Amém? Nós vamos ouvir o nosso irmão Josivaldo, ele está com a oportunidade nesta noite. E depois do nosso irmão Josivaldo, nós ouviremos a nossa irmã Gleide, ela vai louvar a Deus com ele. A nossa missionária vai fazer a oração para o irmão Corvo de Rui. Vamos nos oferta, a irmã Gleide, louva a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Para mim, motivo de alegria. Para mais uma vez a casa do Senhor. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e continua fazendo. O São João vai ter na minha vida porque a maioria dos São João batalha eu vivia no mundo. E uma hora dessa, confesso aos irmãos, se eu não já tivesse bebo, eu já estava com a geladeira topida de cerveja para começar o pisoteio. Mas Jesus, Ele sempre chega primeiro. Ele chegou primeiro na minha vida, Ele chegou primeiro na tua vida, Ele sempre chega primeiro. Eu agradeço também pelo meu pastor Manessegue, em nome de Deus, que Deus continue abençoando ele e a sua esposa missionária. Também eu quero apresentar a minha esposa, que Deus abençoe ela e todas as irmãs que estão aqui. E ali, irmão, foi quando o pastor estava falando para esse instante. E a gente tem que ter muito cuidado com essa conversinha que vai e vem, que vem e vai. E foi a conversa que a serpente derrubou Eva. Foi a conversa. Olha, eu acho que aqui em Rio Novo, pastor, eu não tenho muito conhecimento com muita pessoa não. E da maioria dessas qualidades eu nem quero. É só oi e pronto, cada um na sua casa. E eu ali, hoje à tarde, lendo a palavra de Deus, e veio ao meu coração, eu ali lendo a palavra de Deus, e de repente eu vi uma passagem que se encontra lá em Crônica 2 e o 32 por diante. O tema é Senaqueribe invade Judá. E depois dessas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe, aleluia, rei da Síria, invadir
Judá, e acampou-se contra a cidade fortificada e tentou apoderar-se dela. Veio, pois, Senaqueribe, que Senaqueribe vinha, e que estava determinado a guerrear contra Jerusalém. Teve conselho, antes de você ser tentado, de você ser afrontado. Tem gente que aconselha, não mexe não. Aquela dali é a mulher de Deus, aquele dali é o homem de Deus, não mexe não. Mas tem gente que é tão teimoso e ainda mexe. Vendo, pois, aleluia, e teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tampasse a fonte das águas que havia fora da cidade. E ele ajudará, assim muito povo se ajudou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque veria o rei da Síria e acharia tanta das águas, e ele se animou e edificou todos os muros quebrados, até a torre levantou outro muro por fora, fortificou ali na cidade de Davi, e fez a mau escudo e a mudança, pois capitão de guerra sobre o povo reuniu na praça da porta da cidade e falou ao coração, dizendo: esforçai vós, entende igual língua, e não temais, e nem vós partei por causa do rei da Síria, nem por causa de todas as multidões que está com ele, porque há um maior conosco. Eu já quero pedir um parente para dizer: não se preocupa com quem está com ele, não aí fora, porque com ele quem está é o braço de carne, mas conosco há um maior conosco para guerrear conosco. Aleluia, o outro, aleluia, a palavra de Deus diz: e com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor Deus para nos ajudar e para guerrear. E o povo descansou na palavra de Ezequias, rei de Judá. Aleluia! Ezequias queria ali, irmão, dizer para aquele povo: não se preocupa, porque está com o rei da Síria, porque quem está com ele, aleluia, são braços de carne, aleluia, mas o maior conosco para guerrear nossas guerras, aleluia. Mais para frente, eu achei um versículo que se encontra, aleluia, em Crônica 32 e 21. Então o Senhor ouviu o anjo que destruiu a todos os homens, aleluia, valente, e o príncipe e chefe do arraial, e o rei da Síria, ao qual é envergonhado, voltou para a sua terra, onde entrando na casa de seu Deus alguno e seu próprio filho a matará ali a espada. Glória a Jesus. Ezequias, como ele estava, aleluia, no acocho ali com o rei da Síria, aleluia, ele não foi, aleluia, pedir ajuda a vizinho e nem falar com seu lado de saber. Ele foi orar, aleluia, ele foi falar e pedir ajuda a quem pode, porque quando a gente dá um apego, irmão, a gente tem que pedir ajuda a quem pode, que é Deus de Nazaré, aleluia. E ali Jesus, ele escutou, aleluia, a oração de Ezequias e enviou um anjo. Quantos anjos foi um anjo e acabou ali com o exército do rei da Síria, aleluia. Não é fácil, porque quando a gente está, aleluia, afrontado, quando a gente está, aleluia, glória a Jesus, incomodando, aleluia, porque tem muita gente, irmão, aleluia, que nem quer fazer a obra, e quando vê alguém fazendo, fica com inveja, aleluia, quer se descer, mas, aleluia, não se preocupe, porque quem está com ele são braços de carne, mas o maior conosco. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória! Oh,
Senhor. Glória a Deus, vamos orar. É maravilhoso e eterno Deus, Pai que está no céu. Senhor amado, estamos na tua presença, somos gratos. Senhor, vem abençoar cada um dos teus servos. Meu Deus, aqueles que vai te ofertar, aqueles que vai dizimar. Senhor amado, abre porta de emprego, Jesus, continua abençoando os teus servos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, quero dizer uma vez estou feliz. Glória a Jesus, ontem eu queria muito, aleluia, ir lá para o Socorro. Glória a Jesus, mas não pude porque minha mãe estava lá, meus filhos, minha filha. Glória a Jesus. E hoje, irmão, digo, mamãe, eu vou lá, chamei ela logo cedo para ela vir para a igreja. Aleluia, ficou tudo certo. Quando foi depois, ela disse que não queria vir, que estava com as pernas doentes. Glória a Deus. Eu disse, então eu vou lá, né? Orar por mim e pela senhora. Ela está lá em casa, mãe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Jesus. Está cuidando dela, né? E eu vou deixar aqui, irmão, aleluia, Salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, não deixa nada, aleluia, nesta noite te abalar, aleluia, permanece, aleluia, no teu lugar, glória a Deus, porque o Senhor, irmão, aleluia, Ele está, aleluia, glória a Deus, contando comigo e com você, aleluia, nesta noite, aleluia, glória a Deus, e confia, irmão, confia no Senhor, aleluia, não deixa nada, aleluia, tirar o teu foco, que Jesus nesta noite, aleluia, só confia nele, entrega teus problemas ao Senhor, aleluia, porque Ele tudo fará, irmão, na vida da tua vida, glória a Jesus. Oh, aleluia, porque o Senhor, irmão, Ele é fiel, aleluia, glória a Deus, Ele cuida de mim, cuida de ti, aleluia, nesta noite, aleluia, enquanto eu e você está aqui, o Senhor está cuidando, aleluia, do meu e dos teus, irmão, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, pode soltar, irmão, glória a Jesus, eu vou louvar para a honra e glória do Senhor nesta noite, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantas noites, aleluia, você perdeu o sono. Aleluia, quantas noites você não pode dormir. Aleluia, porque está enferma. Aleluia, porque está triste, angustiado. Aleluia, mas o Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus, está cuidando da minha e da tua vida, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. É madrugada e outra vez você perdeu o sono e na estrada desaparam os tantos sonhos, tantos planos, aleluia. As lutas são demais. Porque eu estou contigo a toda hora.
agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Eu agradeço uma vez por essa oração da igreja. Aleluia, a respeito da minha mãe está muito melhor, glória a Jesus. E quem faz isso, irmão, é a oração. Aleluia, por pequena que ela seja. Aleluia, mas o Senhor está levada. Aleluia, muito não dá nada. Mas quando você está aqui, aleluia, 5 minutos, 10 minutos, aleluia, falando com o Senhor ele está trabalhando. Aleluia, muitos dias que eu não vou naquele ciclo de oração. Aleluia, porque tem uma pessoa, tem duas. Irmão, não deixe de vir para o ciclo de oração. Aleluia, porque não é eu, aleluia, missionária. Aleluia, o Senhor, a sua oração, por pequena que ela seja, ela chega no trono. Aleluia, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Estamos querido para fazer a leitura da palavra de Deus, das horas. É no livro de Epístola de São Tiago, capítulo de número 1, versículo 13 a seguir. Epístola de São Tiago, Glória a Jesus. depois de Hebreus. Os irmãos têm Hebreu, Tiago. Estou aproveitando, irmãos, para os irmãos, quando forem ler de Efésios, aliás, o livro de Tiago, de Pedro, de João, são chamadas de epístolas. Hebreus é o livro de Hebreus. De Hebreus para frente até Judas, os irmãos, quando forem ler, os irmãos usam o termo epístolas. Quando os irmãos lerem o livro de Romanos até Tito, a gente usa o termo cartas paulinas. Meus irmãos usam o termo cartas paulinas. Os evangelhos, a gente usa evangelhos segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque é bom a gente seguir essas normas. A gente vai um dia dar um estudo sobre a teologia e a gente vai estar falando sobre isso, sobre essa questão bíblica. No livro, irmãos, de Tiago diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 18. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e empolgado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá-lhes o pecado. Sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus irmãos, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, no que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela sua palavra, na verdade, para que fôssemos com primícia da sua criatura. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, santo, fiel, poderoso, digno de honras, glórias e de todo louvor. Meu Pai amado, continua falando conosco e nos ajudando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assentos. Você está aí um pouquinho para assistir o culto aí? Pronto. O nosso Beredinho está sempre ali. Na semana eu vi ele conversando com a esposa dele, dizendo: você tem que ficar ali, está em casa, tem que fazer nada, para assistir o culto. E ele hoje veio aí para assistir esse culto de ensinamento da palavra. Irmãos, nós estamos felizes dentro desse contexto que nós hoje estaremos finalizando esse momento em que estamos estudando sobre o livro de Jeremias.
capítulo de número 18, falando sobre a casa do oleiro, e hoje nós estamos finalizando o termo que estamos estudando, que na casa do oleiro nós sabemos quem somos, porque muitas vezes a gente pensa que a gente se conhece, mas a gente não nos conhecemos, porque somente Deus é quem nos conhece. Aleluia! O homem em si só, o homem e a mulher pensa que às vezes se conhece, mas em situações adversas a gente sabe quem somos. Aleluia! E esse assunto de Jeremias, ele é tão importante porque ele mostra que na casa do oleiro a gente sabe quem é que a gente somos. Aleluia! Lá fora a gente pensa isso, a gente pensa aquilo, mas quando a gente está na casa de Deus, quando a gente está servindo a Deus, a gente começa a se conhecer. Aí a gente começa a saber quem realmente nós somos. Porque antigamente nós éramos isso, antigamente nós falávamos disso. Ontem eu estava trazendo uma palavra sobre o apóstolo Paulo. Eu falava que ele tinha dois nomes, tinha o nome de Saulo, mas tinha o nome de Paulo. Mas quando a gente lembra de Saulo, a gente lembra do perseguidor, a gente lembra do homem ruim, do homem que maltratava, do homem que pisava, do homem que prendia crente. Mas quando a gente fala de Paulo, a gente fala de um homem que tinha amor no coração, a gente fala de um homem que sofria, um homem que estava ganhando marcas de Cristo. Aleluia, dentro de si. Então é importante a gente ver quem éramos e quem somos. Essa semana eu estava me lembrando, o Josivaldo falando disso aqui hoje, que ele hoje poderia estar com a geladeira cheia de cerveja, poderia estar. E eu me lembrando esta semana, eu me sentei lá atrás e comecei meditando justamente sobre isso, senhor Josivaldo, sobre o que Deus fez na sua vida. Um dia como aquele de ontem, aleluia, o Senhor estava lá, armando um som, pregando uma palavra, aleluia, e um ambiente totalmente diferente do que o Senhor estava no ano passado. Isso é a vontade de Deus, isso é o poder de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque o Evangelho é isso. O Evangelho não é somente conversinha, não. O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho ele faz com que o homem viva em novidade de vida. E é o que está acontecendo na vida do irmão Josivaldo, é essa novidade de vida. E quando nós vimos esse Salmo 51, nós conhecemos Davi. E eu disse aos irmãos que Davi, ele conhecia quem ele era. E Deus, mais tarde, dá testemunho de Davi. Quando ele fala de Salomão, quando ele fala dos outros, ele diz: Davi era diferente. Aleluia! Ele diz: Davi era diferente. Davi era meu orgulho. Eu me orgulhava de Davi, porque Davi, ele sabia chegar diante de mim. Aleluia! Eu estava lendo esse texto essa semana e fiquei muito feliz quando Deus começa a mostrar para os seus antecessores que achou em Davi um exemplo muito bonito. Quando o rei Asa ele assume o seu reinado, uma das coisas que Deus deixa claro para Asa é isso: Davi. O único erro de Davi, irmãos, foi com Betseba. E quem diz isso não é Deus que diz isso ao rei Asa. Faça como Davi. A única falha de Davi foi o caso de Betseba com a morte de Urias. Porém, isso foi tão grave aos olhos de Deus, aleluia, que abominou os olhos de Deus de forma que Deus toma uma decisão muito difícil. Eu disse aos irmãos que as consequências para Davi não foram poucas.
Porque Deus disse a Davi: o que eu tinha preparado para você, para o seu futuro, não vai ter mais. Então Davi já teve uma perca grande. Deus disse a Davi: olha, Davi, dentro da sua escada, dentro da sua casa, a espada vai reinar, acabou-se. Deus disse a Davi: o seu filho que nascer vai morrer. Então Davi sofre uma consequência muito grande por aquele erro. Aleluia. Eu disse aos irmãos que quando Davi entra no templo, aí Davi faz essa oração aqui. Davi passou 7 dias orando pelo seu filho, jejuando pelo seu filho. Quando ele descobre que o filho morreu, aí ele entra no templo. Quando ele entrou no templo, aí ele faz essa oração aqui. E no versículo número 3, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões. Ele estava dizendo: eu me conheço, eu sei quem é, eu sei que eu não presto, eu sei que eu não valo nada, eu sei que eu sou um pecador, eu sei o que é que eu fiz. Oh, aleluia, glória a Jesus. É quando um homem, ele reconhece o que ele é, o que ele fez. Isso já é um passo muito grande diante de Deus. É quando o homem reconhece a sua vida de Aleluia, pecado. glória a Deus. E Davi reconhece isso no Salmo de número 51. Ele começa o Salmo justamente dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ou seja, o que eu fiz, o que eu pequei, eu sei que não tem jeito, mas tu és misericordioso. Aleluia. E és bondoso. E quando, irmãos, o crente, ele conhece Deus, quando o crente tem intimidade com Deus, a coisa é diferente. Eu li um texto, agora lá de Tiago, que diz que ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, e Deus não é tentado pelo mal. Porque existem pessoas que muitas vezes querem botar na conta de Deus o que não é de Deus, quer botar na conta do diabo o que não é do diabo. Muitas vezes é dele mesmo. E Davi, ele sabia que Deus era misericordioso, e eles sabiam quem ele era. Davi ele se conhecia. Uma das coisas lindas que Deus sempre deixou claro para Davi foi lembrar Davi de onde Davi saiu. De vez em quando Deus dizia a Davi: eu te tirei de atrás da palhada. Davi, ninguém queria que tu fosse rei, não, Davi. Se dependesse das pessoas, tu nunca ia ser rei. Se dependesse de Samuel, irmão, Davi nunca seria rei. Aleluia. Que Deus disse a Davi: Deus disse a Samuel, tu está vendo tua aparência, Samuel. Eu olho por dentro, eu vejo o coração. A Deus dizia: eu conheço esse menino, eu sei quem é esse menino. Aleluia. Eu sei o que é que ele faz quando ele está lá dentro dos mares, quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando. Eu sei o que é que ele faz. Porque ser crente da presença é uma coisa, eu também ser crente da ausência. Aleluia. Glória a Deus. Na presença, no meio das pessoas é bom. Eu quero ver quando você está só, quando ninguém está vendo, quando só tem ovelha. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu quero ver lá no mundo você matar urso, você matar leão. Aqui dentro da igreja é bom, aqui quer gritar, Oh, aleluia. mostrar a santidade aqui é bom, quero ver lá fora. Glória a Deus. Quero ver lá no mundo, lá no trabalho, lá na escola, lá na sua rua. Aleluia, quando você está só, quando não tem ninguém por perto. Aleluia, que o Deus disse a Samuel: foi Samuel, eu conheço ele. Eu sei quando ele está detrás das ovelhas, ele não está brincando de crente, não. Quando ele está lá no mato, ele está lá com a harpa cantando. Aleluia. Quando ele está lá no mato, ele está cuidando de ovelha. Então, a gente cita o Salmo 23, e não sabe por que Davi disse aquele salmo. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe por que Davi comparou Deus com pastor? Primeiro, que se Davi dissesse que Deus era um príncipe,
Ele estava dizendo que Deus era menor do que ele, porque ele era rei. Se ele dissesse, o Senhor é o meu rei, ele estava comparando Deus com ele. Aí Davi disse, o ofício de pastor não é para todo mundo, não. Porque eu não consegui, porque, irmãos, Davi perdeu algumas ovelhas. Davi não ganhou todas as lutas para os ursos, para os leões, não. Davi sabe que teve ovelha que ele não conseguiu salvar. Aleluia! E Davi disse, o Senhor é o meu pastor, porque ele não perde uma ovelha. Ele é pastor de verdade. Então Davi se conhecia. E Davi chega nesse texto e diz a Deus, eu peguei. Eu conheço as minhas. O que Davi estava dizendo, Deus, eu não sei o meu pecado. Eu sei o que é que eu fiz. Eu sei o que é que eu errei. Eu sei o crime que eu cometi. Eu sei. Eu sei, Deus. Aí Davi diz, na iniquidade fui formado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, eu quero aproveitar para corrigir um erro que muitos teólogos e até pregadores estão cometendo quando se apoia nesse texto para dizerem, irmãos, isso é negócio do cano. Tem muitos pregadores que estão usando tudo da igreja para ser usado por boca do diabo. Quando ele usa esse termo aqui, eles dizem que a mãe de Davi traiu Jessé. Quando ele diz aqui esse termo aqui, em pecado chegou a minha mãe, ele está dizendo que foi uma traição. E a gente precisa ter cuidado com essas coisinhas. Antigamente saiu uma conversa dias atrás com Moisés e diziam que Moisés era gago. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso. Que Moisés era gago. Não precisa pensar, isso é coisa do cão. Porque Moisés disse a Deus, eu não sei falar. Sou pesado de língua. Aí disse que Moisés era gago por causa disso. Aí ele grita em cima de púlpito. Começa a pregar essa barbaridade. Eu não posso falar isso aqui hoje porque é o ensinamento da palavra. E a gente precisa ter cuidado com esses ensinamentos diabólicos. Agora vamos para Moisés. Moisés passou 40 anos, irmão, no evento. Aí eu pergunto para uma pessoa que passou 40 anos sem falar a língua que ele falava. Quando ele for falar, ele fala igualzinho que ele falava antes. Se eu for para os Estados Unidos e passar 40 anos nos Estados Unidos só falando inglês, quando eu voltar para o Brasil eu vou falar português como eu falava? Não tem dificuldade. O que Moisés disse a Deus foi isso. Deus faz 40 anos que eu estou fora do Egito. Eu não sei mais falar como eu falava antes. Durante 40 anos mudou muita gramática, mudou muita coisa. Eu não vou saber. Aí eu vou mudar, eu sou interno. Então essa questão aqui de Davi, quando Davi disse a Deus que no pecado gerou a mãe dele, Davi não estava falando de traição, Davi estava dizendo aqui, Davi estava falando que a situação em que aconteceu para Davi, aquela situação do ato era um ato que não era correto, que não era bom. Mas o Davi não quer dizer que a mãe dele pegou, que Davi nasceu de traição, não. Cuidado nessas horas. Porque eu gosto, irmão, de ensinar a verdade. E não quero que os irmãos digam assim, atrás de conversa, ou escutando conversa do pregador por aí. E é pregador bom, não é pregador qualquer que prega isso não. Pregadores de nomes estão pregando essa barbaridade em cima dos púlpitos da igreja. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade. Veja, eis que amas a verdade do íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. É uma outra coisa, o versículo de número 51 de Salmo, e versículo de número 5. Observe uma coisa que é importante a gente frisar aqui, que Davi estava dizendo, irmãos, que Deus ele ama a declaração do íntimo. Porque tem
enrola a mulher do pastor, enrola aquele jeito, enrola todo mundo. Aí quando dobra o joelho para orar, quem enrolado é Deus. Fica querendo conversinha, fica com arrudeio, como se Deus não soubesse, como se Deus não entendesse. Glória. Eu estava conversando com o irmão Cristiano, não sei se foi ontem ou foi hoje, que tem pessoas, irmãos, que usam a Bíblia até para tentar justificar o pecado dele. Eu disse isso aqui, não sei se foi a semana passada, mas eu tinha um presbítero que ele dizia que não é beijar, dar cheirinho de outra mulher não é pecado não, justificando o erro que ele cometia, porque ele vivia de xixi como uma jovem. Glória. Depois foi descoberto. Aí começava dentro dos povos usar a Bíblia para tentar justificar o pecado dele. Não é, irmão. O pecado não justifica, não. O pecado é pecado. Então não tem que estar enrolando nada, não posso falar. O grupo de lésbica caiu, lésbica, que vão fundar a igreja, não, que é a de chamar o próximo. Aí amar o próximo é viver junto, é praticar, aí celebrar com isso. Não tem uma prova de homossexualismo, nem lesbianismo, não. Não, olha, se é uma das coisas que abomina a Deus é isso. Se existe algo que o ser humano faz, que tira Deus do céu, é isso. É uma forma de aborrecer. Se alguém quisesse assim, quiser aborrecer Deus, quiser fazer raiva a Deus, faça isso. Porque Deus aborrece. Deus destruiu o mundo por causa do homossexualismo. Glória. Deus destruiu o mundo por causa do homossexualismo. Na época de Noé, foi que Jesus disse: casavam-se e davam-se. Isso é libertinagem. Isso é homossexualismo. Deus nada contra as pessoas serem o que quiser ser. Quiser casar com 10 homens em casa, quiser casar com 10. É o direito que todo mundo quer. É livre para fazer. Agora não vamos utilizar isso para tentar dizer que Deus não ama isso não. Deus não abraça isso não. Aleluia, Jesus. Está entendendo? Não deixa de falar porque a pessoa homossexual. A gente trabalha junto, a gente anda junto, a gente anda junto, a gente vive junto, a gente faz qualquer coisa junto. Dentro do que é para fazer. Agora, apoiar, abraçar, fazer apologia, jamais eu faço. Eu tenho muitos amigos, tenho pessoas que têm um respeito muito grande por eles. Mas são pessoas, são seres humanos normais. Agora, eu abratei Paulo, está certo, está não, está errado. Cada um viva como quer viver. Agora, dizer que Deus se agrada disso, amar o próximo, irmão, é amar aquele que se aproxima de você. Isso pode ser quem for. Como aproximou-se, porque quando diz amar o próximo, é aquele que se aproximasse de vocês. Com necessidade, ainda tem isso. Outros usam o termo de Davi e Jonathan. Outros usam o termo de Davi e Jonathan, que diz que Davi amou Jonathan com a sua própria alma. Aí eu vou fechar aqui um pouquinho o termo para explicar algo para os irmãos, que existe 4 tipos de amor. O amor é uma força que existe dentro do ser humano. Mas existem 4 tipos de amor. Existe o amor ágape, o amor eros, o amor estógis e o amor filho. Quando a gente fala do amor ágape, a gente fala do amor de Deus. A gente fala do amor que os crentes têm um para com os outros. Aleluia. Aí uma vez eu estava na praça com um colega, aí passou um irmão, que cachorro amado. Aí eu perguntou para ele: que história é essa de amado? Parece uma outra como de amado. Eu disse: não, um dia você vai entender isso. Aí quando foi um dia, ele olhou, chegou perto de mim e disse: você não é evangelho? Aí chegou perto de mim, me abraçou, disse: mas senhor, amado. Eu disse: está vendo você entendeu? Porque quando se trata do amor de Deus, é o amor que está na igreja, é o amor de Jesus, é o amor que um crente tem pelo outro, é o amor ágape, o amor de Deus. O amor eros é o amor entre um homem e uma mulher. Alguns chamam de amor paixão, mas esse amor eros é o amor que o homem tem por uma mulher, homossexual. Aleluia. Esse é o amor eros. O amor estógis é o amor
o amor do filho com o pai, é o amor da mãe com o filho, é o amor de primo, o amor. Esse é o amor histórico. O amor filho é o amor amizade, é o amor de um amigo para com o outro. Isso está tudo dentro do contexto do amor, mas não tem nada a ver com sexualidade. Amar o próximo não tem nada a ver com sexualidade. Amar o próximo é um direito que o ser humano, ou seja, é uma obrigação que o ser humano tem que ter. Amor para com o seu semelhante. Amor é isso, amor é o próximo. É amor para com o seu semelhante. Foi quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que se aproximar de você, você tem que amar essa pessoa como você se ama. Se eu quero para mim, então eu dou os outros. Porque tem pessoas que muitas vezes agem dentro daquele contexto que eu e eu. Mas amar o próximo é você se colocar no lugar dele. Antes de você julgar, antes de você falar, antes de você condenar, coloque-se no lugar dele primeiro, analise ele primeiro. Aleluia. Irmãos, isso tinha. Como? Não foi bom, isso é bom, a gente não está dentro disso aqui. Está dentro, porque a gente está falando de pessoas que muitas vezes tentam usar a Bíblia para cometer as atrocidades de fazer erros. E querer usar a Bíblia para justificar o pecado. Davi não fez isso. Davi disse, eu conheço as minhas pecados. Eu conheço, eu sei o meu pecado. Aleluia. Davi disse, eu não vou esconder nada de Deus. Para que esconder de Deus? É que nós já falamos, olha, eu não pequei, eu fiz que não devia. Existe situação que você vai conversar com Deus. Agora, irmão, uma outra coisa que eu vou aproveitar aqui e ensinar. Não que existem pecados que não se resolvem lá de joelho, não. Glória! Tem coisa que tem que ser confessada, tem que ser confessado. Tem que ser confessado. E um dia a gente vai falar sobre isso. Como a gente não está tratando desse assunto diretamente, porque eu ia falar, a gente vai deixar para uma outra ocasião, porque eu percebi que temos alguns irmãos que se esconderam um pouquinho. Quando eu entrei nesse assunto, aí eu vou lá para frente do pé, que a gente percebe as coisas. Mas só que Deus vai tratar com cada um. Você vai ver, né, que o dia a gente está devendo visitar, a gente tem que, porque Deus vai tratar com cada um. Glória! Porque Deus não aceita o pecado, Deus não aceita a serverice. Não, Deus não aceita isso não. Ou é crente, ou não é. Um servo a Deus não serve. Mas para estar escandalizando o nome do Senhor Jesus é importante. Aí Davi diz, eis que amas a verdade, meu irmão. Aí Davi, irmãos, diz, purifica-me com isopo. Purifica-me com isopo. E ficarei puro, lava-me. E ficarei mais alto do que a neve. Você reconhecer, irmãos, aleluia, que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Aleluia, é que ele dizia, se o Senhor, aleluia, me purificar, se o Senhor me lavar, aí eu vou ficar limpo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Aleluia, a Bíblia diz que o pecado ele pode ser o que for. Aleluia. Mas disse que Deus leva ele mais alto do que a neve. Mais alto do que a neve, né? Não mais branco que a neve, mais alto do que a lã. Mais branco que a lã, mais alto do que a neve. Aí a Bíblia diz que Deus pega o pecado e joga lá no lado do esquecimento. Não quero lembrar mais nada. Tem pessoas que pensam que está no esquecimento. Mas eu vou pecar hoje porque ele vai jogar no lado do esquecimento. Não, não é isso não, não tem nada disso não. É aqui esse caso de Davi aqui. É o caso de arrependimento. Aí Davi diz, esconde a tua face do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ou seja, Davi diz, Deus, eu não quero que o Senhor olhe para o meu pecado bacana. Eu quero que o Senhor apague, eu quero que o Senhor jogue isso fora. Aí Davi
irmão, dá um grito tão grande. Aleluia. Dá um grito e diz: cria em mim, ó Deus. Aleluia. Coração puro. Davi diz: meu coração está puro. Aleluia, meu coração é pecaminoso. Meu coração é errado, mas cria em mim. A partir de hoje, cria em mim um coração puro. Remove dentro de mim o espírito reto. Eu não quero ser igual, mas não quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Tem um hino tão bonito que diz que dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aí vai amar o meu irmão, olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, enche-me do teu espírito. Vamos, quando o crente, ele é seguido, cria em mim um coração puro. Eu não quero mais viver, Deus. Isso é mudança de vida, isso é transformação. Isso é transformação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Aí Davi disse: eu quero alegria de volta. Eu quero me alegrar de volta. Eu quero sentir gozo. Eu quero sentir a satisfação. Eu quero chorar novamente. Eu quero falar línguas estranhas. Eu quero sentir o teu poder. Eu quero cantar. Eu quero chorar. Que alegria! Cria em mim o coração assim. Eu quero ser diferente. Igreja, não tem que estar aceitando a vida que era, mas não. Aleluia, você com novos evangelhos, eu quero ser diferente. Eu quero ser melhor do que ontem. Eu quero ser melhor do que a semana passada. Eu cantei assim, eu quero cantar mais bonito. Eu orei assim, eu quero orar mais bonito. Eu quero ser diferente. Ontem eu conversava com a irmã lá no sítio e disse a ela que na vigília, aquela oração que a senhora fez de joelho foi tão bonita. Ela disse: eu nem vi as horas passar. Ela disse: eu nem vi as horas passar para toda aquela oração, porque foi uma oração que ela se entregou. Uma oração sincera, uma oração linda. E ela disse: eu fiquei tão perto, e eu daquele dia não vi nem a hora passar. Quando o joelho ficou de joelho 1h30. Ela disse: eu não vi nem a hora passar. Eu estava na presença dele. Aleluia. Na presença dele é assim. O homem pode ser valente, mas ele chora. Cabo é bravo, mas ele chora na presença dele. Se derrama todinho. Aí tem um homem que diz: é bonito demais ver o homem chorar. É, na presença de Deus o cara chora. Chora feito criança. Aleluia, o cavalo vai ficando tão bravo. Mas está aí derramado na presença dele. Glória a Deus, querido, nos abençoe, que Deus nos guarde, que a gente possa prosseguir firme olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Está aí conosco nesta noite. Qual é o teu nome? Anderson. Está aí conosco o nosso irmão Anderson. Eu acho que você conhece o Oswaldo, conhece? Está aí, ó, servindo a Deus com alegria. Deus fez uma mudança muito grande na vida do irmão Oswaldo, e Ele quer fazer na tua vida, Anderson. Porque o amor que Ele tem a Josivaldo é o amor que Ele tem a mim, é o amor que Ele tem a irmã Nilza, é o amor que Ele tem para contigo. Glória. É muito bonito quando o homem reconhece a pena do pecado, conforme a gente pregou nesta noite. Aí ele chega diante dele e ele perdoa tudo. Ele apaga tudo, ele esquece tudo que foi feito. E hoje você tem essa oportunidade de aceitar também esse evangelho.
Porque a vida do mundo não presta para a gente não, coração. A vida da gente do mundo não presta não. Você vê aí, ontem um rapaz perdeu a vida. Se tivesse na igreja, se tivesse servindo a Deus, estava vivo até hoje. Mas achou que o mundo era melhor. Achou que era mais vantajoso estar no mundo e de uma forma trágica. O ser humano não merece, irmãos. O ser humano não merece ter a sua vida ceifada por conta de outra pessoa. O ser humano não merece isso. O ser humano era para morrer doente, era para morrer velho, era para Deus ceifar. Mas o mundo faz com que a sua vida seja ceifada. Tem até aqueles que dizem que foi antes da hora, a gente sabe que foi no tempo certo. Mas se tivesse na igreja, estava vivo até hoje. Então, a vida de pecado, a pessoa é essa. Aleluia. A Bíblia diz que o aniversário de Natal vai instituir. Olha o que ele faz. Mas Jesus veio para que tenha as vidas e vida com abundância. Então, se você deseja aceitar o Evangelho, como Josivaldo, servir a Deus, caminhar conosco aí, fazer a obra de Deus, você tem a oportunidade desta noite. Acredito que você não veio aqui por um acaso. O coração bateu forte e você correu aqui para a igreja. Porque Deus está te chamando. Deus está te dizendo: eu quero te dar uma vida nova. Eu quero te dar uma vida diferente. Eu quero te dar a vida que eu dou no Josivaldo. Quero te dar a vida que eu dei a Manassés. Quero te dar a vida que eu dou a todos os meus céus aqui. É o que eu quero te dar hoje. Então, se você deseja aceitar o Evangelho, até volta para cá para orar. Amém. Mas que Deus te abençoe. A porta vai estar sempre aberta, sempre que quiser. Venha assistir os nossos cultos, culto que for. Você entra, senta aí, assiste o culto, vem na cultura. E Deus vai te abençoar. Amém? Vamos ficar em pé, querido, agradecer a Deus pelo trabalho desta noite. Olha, Senhor meu Deus, meu Deus, como é que está o reino? Agora agradecendo a Deus. Pastor, deixa eu. Aleluia. É como aí, viu? Deixa eu sentar aqui. Agora também. Tem que trabalhar, todo mundo, né? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assim nós oramos. Pai querido, Deus está no céu. Estamos aqui dentro da tua presença, apresentando Deus esse trabalho, entregando nas tuas mãos, Jesus leva nós mais. O irmão aí, Deus que não aceitou Jesus, mas eu creio que você vai deixar aceitar, junto com a família, Deus entregando nas suas mãos, apresentando o pastor, a missionária e todos os irmãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. Todos diz Amém. Vamos lá? Em paz também me deitarei e dormirei, porque o Senhor me fará habitar em segurança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Esse versículo é Salmo de número 4, versículo 7, viu? Os irmãos olhem direitinho e decorem. Deus do céu, abençoe a todos, vai em paz.